Sejam muito bem-vindos ao Diário de Arquétipos. É a sua primeira vez por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paulo Gonçalves, aqui eu compartilho minha vivência, minha experiência com arquétipos, com animais de poder, minha jornada na espiritualidade dentro do luciferianismo. Nesse vídeo eu vou compartilhar a minha experiência com o arquétipo da chave. Claro que em uma energia de troca, não esquece de curtir. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de arquétipos, de experiência de arquétipos, também é bacana você se inscrever. A gente sabe, se você cria conteúdo ou pretende criar conteúdo, vai descobrir que é extremamente importante a interação de quem está assistindo, principalmente assistiu até o final, aquele conteúdo agregou um conhecimento, curtir. Não custa nada, né? É sempre uma energia de troca. Precisa, na nossa vida, precisa existir essa energia de troca. Ok? Bora lá começar a falar sobre o arquétipo da chave. Foi a primeira energia que eu me conectei quando eu estava mergulhado na lei da atração. Cheguei ao mundo dos arquétipos, comecei a assistir muitos vídeos e confesso que a princípio me trouxe um pouco de receio, porque em algumas experiências me transparecia uma coisa, sabe? Ah, vai acontecer isso, 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 porque se você se conectar vai acontecer isso, porque sua vida vai isso e aquilo, que eu ficava um pouco assustado. Eu tinha vontade, mas ao mesmo tempo parecia uma coisa, sabe? Que a minha vida, ao se conectar com determinados arquétipos, que tudo ia acontecer, que eu não ia conseguir ter controle, e não é bem assim que funciona, né? Não, quando você começa a vivenciar os arquétipos, você sabe que não é dessa forma que funciona. O arquétipo da chave foi o primeiro arquétipo que eu me conectei. De tão importante que ele foi, e ele é na minha vida, que foi a minha primeira tatuagem que eu fiz de forma consciente. Eu já tinha feito a tatuagem das fases da lua sem entender sobre arquétipo. Fiz aqui o símbolo do meu signo solar. E depois veio aqui a chave de forma consciente. Agora falando um pouquinho sobre o arquétipo da chave. A chave representa o acesso. Tem o poder de abrir, de desbloquear, de revelar, de liberar, mas também de trancar, de fechar o acesso. Quando eu pensei em fazer a tatuagem da chave, foi sim, estrategicamente pensando nesse movimento que a gente faz de abrir e de fechar portas. Agora, de fato, falando sobre a minha experiência, o arquétipo da chave me permitiu o acesso, abrir as portas do autoconhecimento, daí eu nunca mais fechei. E permaneço até hoje nesse processo de desconstrução e construção, de visitar as minhas sombras, de olhar para as coisas que eu preciso desconstruir, reconstruir, estando sempre nesse movimento de crescimento, de desenvolvimento e sempre pensando na minha evolução, sempre pensando no meu crescimento, sempre pensando no próximo passo. E a chave me permite ter esses acessos. A chave me permite eu abrir as portas necessárias para fazer as mudanças necessárias. E através disso, gente, quando a gente trabalha o nosso interno, automaticamente isso se expande para o nosso externo. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, quando vocês têm dúvidas sobre qual arquétipo começar, sobre qual arquétipo iniciar, inicia com o arquétipo de autoconhecimento. Inicia com o arquétipo que vai te permitir olhar para si mesmo, que vai te permitir ter acesso a aspectos mais profundos sobre você mesmo, porque você vai iniciar um processo de autoconhecimento, a gente precisa, né, se desconstruir, olhar para as nossas limitações, enxergar o que vem nos limitando, desconstruir, reconstruir, e a vida vive nesse processo. Não dá, a gente está em 2025, a gente tem acesso na palma da mão, a gente tem meios de crescimento, de desenvolvimento, de se informar. Então em 2025 não dá mais para ficar fechado, não dá mais para ficar ali, ó, com aquele cabresto, não querendo evoluir, não querendo progredir. Uma coisa puxa a outra, através do autoconhecimento, me entendendo, me conhecendo, eu fui em busca de conhecimento de coisas que ressoavam comigo. E quando a gente começa a se entender, quando a gente começa a se preencher de nós mesmos, aquele vazio existencial
passa a ser ocupado por camadas da nossa essência, digamos assim. A gente passa a parar de ser prisioneiros. E a partir disso a gente começa uma transformação, porque foi isso, né? Autoconhecimento, conhecimento e transformação. Um dos mais versáteis, na minha opinião. O arquétipo da chave combina, dá pra casar com quase todos os arquétipos, animais de poder, símbolos. No início foi o arquétipo da chave com Apolo, o arquétipo da chave com Cleópatra. Inclusive, o arquétipo da chave me permitia acessar essas energias, digamos, com mais facilidade, com mais entendimento, entende? Então eu conseguia, toda vez que eu trazia no início, que eu trazia essas energias combinadas com o arquétipo da chave, eu conseguia aí fazer as transmutações de formas mais fluidas, né? Olhando para as minhas sombras, tendo conhecimento, conectado com a minha essência, com o autoconhecimento, conseguindo fazer aí, por mais difíceis que eram, porque nem sempre algumas questões internas não são fáceis. Dependendo do quanto você está apegado às suas limitações, ao seu ego, pode tornar essa jornada bem mais difícil. Mas eu acredito que, para mim, na minha experiência, o arquétipo da chave me permite essa facilidade em acessar as energias e essa facilidade em transmutar o que é necessário para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Teve momentos que foram fáceis? Sim. Teve momentos que foram desafiadores? Também. E através dessa versatilidade, através de todos esses processos que o arquétipo da chave me permite, que eu trouxe de forma consciente, através da tatuagem, o arquétipo da chave. Para mim, eu não sei se vocês compartilham dessa mesma opinião. A gente só para esse processo de desconstrução e reconstrução quando a gente vai de arrasta. Enquanto a gente está aqui na 3D, eu me permito e quero crescer, me desenvolver, agregar conhecimento, aumentar aí a minha amplitude de visão de mundo, de pessoas, de vivências. E um detalhe que eu não posso esquecer, eu fechei as portas dos meus relacionamentos passados. Como eu posso explicar? Bom, eu tô no meu quarto relacionamento, porém, não sei se vocês vão entender. Tipo, no meu primeiro relacionamento, eu tive um relacionamento muito sadio, um relacionamento muito bom. O cara era incrível, era um gentleman, só que eu ainda era um crianção, queria experienciar o mundo, enfim. Ele tinha outras prioridades e eu tinha outras prioridades. Resolvemos finalizar. Quando eu fui pro segundo relacionamento, eu ficava lembrando e fazendo comparação com o primeiro. Ou o término do segundo. Quando eu terminei o segundo relacionamento, fui pro terceiro relacionamento e fazia a comparação com o segundo e com o primeiro. Com o arquétipo da chave, eu fechei as portas dos relacionamentos. Quando eu iniciei o quarto relacionamento, eu já estava inteiro dentro daquele relacionamento, sem comparações. E é chato, né? Pra quem vivencia isso. Claro que durante o início do relacionamento a gente conversou muito sobre os nossos relacionamentos passados, mas não como forma de comparação. Eu não entrei, tanto eu, tanto ele, acredito, não foi como forma de comparação, mas de compartilhar as nossas experiências. A gente já era 30 a mais, né? A gente já não era inexperiente. A gente se permitia ali conversar, fazer aquela troca do que a gente já tinha vivenciado. Falar sobre os aspectos sombras, eu falo sempre, quando a gente se conhece, quando a gente tem entendimento, integra as nossas sombras, tem o conhecimento das nossas sombras, a gente perde esse medo de olhar um arquétipo e só pensar nas sombras, porque em algum grau você se percebe dentro daquelas sombras, então preste atenção nisso. O que ressoou muito forte no início, eu me sentir detentor do conhecimento. Saber mais que o outro. Então, quando eu ia dialogar, quando eu ia conversar com uma pessoa muito restrita, com um pensamento muito ali, eu queria transmitir conhecimento, mostrar que eu sabia mais, que das minhas experiências, do meu conhecimento. Isso é chato, gente. Isso cria uma barreira entre você e a outra pessoa.
Claro que com o tempo você vai se trabalhando, você vai trabalhando esses aspectos dentro de você, isso para de ser algo constante aí na sua vida. Hoje eu tenho entendimento que ninguém é extensão de mim, né? Cada pessoa aí tá no seu caminho, ninguém é obrigado a cultuar o que eu cultuo, gostar do que eu gosto, fazer o que eu faço. Entende? Cada um tem a chance e cada um tem a oportunidade de fazer as escolhas para a própria vida. E não sou eu que vou ditar o que é certo ou errado. Eu sei o que é para mim, eu sei o que ressoa comigo. Se você quiser sentar e conversar e a gente ter uma troca ali de entendimento, ok, muito bom. Se não, beijo, tchau, respeito e vida que segue. Essa foi e tem sido a minha experiência com o arquétipo da chave. Faz parte da minha vida, gosto dessa energia. Muitas vezes eu sinto a necessidade de ter uma conexão mais forte. Eu sou muito audível, não sei se é exatamente essa palavra. Então eu me conecto de forma mais profunda através do som, né? Até mais do que da imagem, do som. Então eu gosto de meditar, eu gosto de colocar aí uma subliminal do arquétipo da chave quando eu acho que é necessário. Espero que esse vídeo, para você que está pesquisando o arquétipo da chave, que está tentando entender um pouco sobre essa frequência, na minha experiência, foi extremamente importante. Foi e é um arquétipo importante, como eu já disse, por todos os motivos que eu já trouxe nesse vídeo. Então espero que tenha agregado e tenha contribuído nas suas pesquisas. E nos vemos no próximo vídeo.